Oi! Hoje é a terceira parte da leitura conjunta ou leitura comentada de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, aqui no nosso projeto em 2018 de lermos todos os 9 romances publicados pelo autor. Pois bem, aqui estamos na terceira parte da leitura conjunta de Memórias Póstumas de Brás Cubas, desta vez do capítulo 61 até o 103. E como vimos lá no finalzinho da segunda parte, aquele personagem importante para a literatura de Machado de Assis havia retornado, sim, Quincas Borbas, depois de aparecer aqui nessa história apenas uma única vez numa breve citação, ainda quando era pequeno e Brás Cubas também era pequeno, crianças os dois, eram coleguinhas de escola, e agora ele retornou todo mais adulto, mesma idade do que Brás Cubas praticamente, só que bem mais pobre, miserável, trajando como um mendigo ali pelas ruas. E o que foi que ele fez nessa breve aparição? Ele roubou o relógio do nosso protagonista aqui. Bom, e sabendo que Quincas Borbas, na verdade, foi o próximo livro que o Machado de Assis publicou, daria a entender que, bom, quem já sabe disso, né? Quem leu lá na época não sabia, mas com certeza aquele personagem tinha um tom de misterioso e o próprio autor, defunto, já tinha alertado que ele seria importante lá para a história, mas ele tinha dito, né, quando apresentou como criança, mas não vamos adiantar as coisas, deixemos para depois. Enfim, quando ele aparece, então você fala, então agora ele vai começar a ser importante aqui nessa história aí? Não. Verdade, ele só aparece nesse breve momento que ele roubou o relógio. Depois Quincas Borbas fica preocupado com ele, fica procurando ele, querendo até dar um jeito nele, dar um emprego para ele. Mas se esquece tudo, o próprio personagem e o próprio Quincas Borbas não retornam, a não ser no finalzinho também dessa terceira parte que eu selecionei dos capítulos. Ou seja, ele realmente só vai ter importância profunda aqui para a história na quarta e última parte. E já que ele acabou não sendo importante aqui, então o que foi que vingou, brilhou aqui na terceira de novo? O amor entre Brás Cubas e Virgília. Ué, voltou a ser romantismo de novo essa história romântica? Puro frufru de pombinhos? Sim, um pouco sim. Na verdade, eles começaram a se estranhar um pouco. E começou aquela coisa que até notei no livro anterior que a gente leu do Machado de Assis, o Ressurreição. De repente, o casal principal começa a se estranhar sem motivo aparente. Quer dizer, lá no caso do outro livro, pelo menos havia os ciúmes ali presente. Aliás, vindo dos dois lados, tanto do homem quanto da mulher. Já que não há nada relatando de motivo para eles terem se estranhado. Mas de repente eles começam a falar, você não me ama, não é você que não me ama. E começam essas coisas, eles até rompem um pouco, mas logo reatam de novo. Uma coisa bem inconstante. E tudo isso já a olhos vistos, todo mundo que conhecia os dois já sabiam que eles estavam de rabicho. O único que não sabia, pelo jeito, era o Cotrim, o marido da Virgília, mais preocupado com política. E é daí que surge um arco interessante aqui para a história. O Cotrim está cismado de crescer um pouco mais na sua carreira. Lembram que ele prometeu para Virgília, lá na primeira parte aqui da história, que ela um dia seria baronesa ou então seria marquesa. Esses títulos aí ele acabou não conseguindo, mas agora ele cismou, de acordo com a orientação do partido, que ele seja um presidente de alguma província, que é uma espécie de prefeito. Por causa dessa ideia dele, obviamente, ele ia se afastar ali do Rio de Janeiro e ia atrapalhar, claro, o romance aqui de Brás Cubas e Virgília. Mas eis que, surpreendentemente, o próprio Cotrim oferece a Brás Cubas um cargo de secretário, ou seja, ainda o triângulo amoroso ainda existiria ali por um bom tempo. E é desse jeito que a história ganha novos ares, de entrar um pouco de teor político por aqui, não ficar só naquela coisa romântica de sempre. Mas aquelas mesmas pessoas que já sabiam que eles estavam de chamego, Brás Cubas e Virgília, começaram a orientar eles que aquilo não era uma boa ideia, principalmente dois novos personagens que retornam aqui para a história, que são justamente a irmã e o cunhado de Brás Cubas, Sabina e Cotrim. Aliás, falando em Cotrim, né? Cotrim é o marido da Sabina, né? O marido da Virgília, eu falei errado, né? É Lobo Neves, percebi a tempo.
Mas enfim, os dois retornam aqui para a história tentando reconciliar aquela amizade, aquele contato de família que existia entre os três. Afinal de contas, lembram, né? Eles brigaram na parte anterior que a gente leu sobre a herança lá do pai de Sabina e Brás Cubas. Rusgas por causa de partilha. Isso sempre acontece, mas do nada tanto Sabina quanto Coutrinho voltaram para reconciliar com Brás Cubas. Ele topou na hora, afinal de contas ele sempre gostou de sua irmã e também tinha um certo apreço pelo cunhado. E é justamente o cunhado Coutrinho que fala para ele: meu filho, não se mete nessa história de ser secretário lá de Lobo Neves em algum lugar distante, isso não dá certo. Esse romance que você tem com Virgília aqui na cidade, na capital, dá para amenizar um pouco, as distâncias são maiores, mas lá numa cidadezinha pequena vai ter os inimigos políticos, assim que eles souberem, pronto, está feito e uma desgraça vai acontecer. Brás Cubas sim acredita nisso, realmente, se um dia Lobo Neves descobrir, é fatal, ele vai acabar matando Virgília. E temos aí de novo outro tema importante aqui para essa história, a morte. Ele não vai querer que sua amada morra nas mãos do marido traído. Mas, quando ele pensa então em desistir dessa oferta tentadora de ser um secretário lá para um político, ele que andou um pouquinho lá no finalzinho da segunda parte, também almejando em ser ministro, outra coisa que foi esquecida aqui nessa terceira parte. Mas enfim, do nada também o destino meio que arruma tudo por causa de um número. O número 13 desta vez. Lembra que eu chamei atenção para o número 11 lá na primeira parte. Há também o número 12, que eu não comentei na segunda. E agora, finalmente, temos o número 13. 13, sim, um número bem supersticioso para o Lobo Neves. Algumas coisas funestas aconteceram por causa desse número. Não por causa desse número, mas que faziam relação com ele. E justamente por causa disso, ele acabou desistindo lá daquela oferta do partido para ele ser um presidente de província. Claro que ninguém gostou lá no partido, ele ficou mal nessa situação, mas acabou fazendo isso mesmo, porque afinal de contas os medos são mais interessantes do que os desejos, as ambições. O que também é interessante aqui para a história. E daí a gente puxa duas coisas muito interessantes também que aconteceram nessa terceira parte e tem a ver com empregados. Lembrando, né, Brás Cubas estaria nessa história aqui de ser assistente do presidente de província, o Lobo Neves, como um funcionário, né? Ele rico não precisava disso. Mas também temos as relações do seu ex-escravo, o Prudêncio, que também foi citado lá naquela história da partilha dos bens de família. Lembram que Coutrinho e Sabina queriam ficar com o Prudêncio. Aí o Brás Cubas lembrou: não, vocês não podem ficar com o Prudêncio porque ele já foi liberto por nosso pai. Eles até estranharam essa coisa, né? Mas enfim, também um detalhe importante, né? Parecia só um assunto para desenvolver aquela história de dividir os bens, mas depois serviu para aumentar um pouco mais a história, dar mais valor aqui a Memórias Póstumas de Brás Cubas, muitos capítulos depois. O que o Prudêncio fez? Bom, agora Prudêncio é um liberto. O que ele tem agora? Ele tem um escravo. Lembrando, Prudêncio é um negro liberto que agora tem um escravo, também negro. E casualmente, justamente, Brás Cubas encontra seu ex-escravo açoitando um negro. Brás Cubas percebe logo de cara o exagero da situação. O escravo já tinha apanhado bastante, o suficiente. Ele até recomenda que Prudêncio pare com aquilo imediatamente, que não era mais necessário. Coisa que é imediatamente obedecida, como se fosse ainda uma ordem do seu antigo senhor. Mas a história ali acaba e o que importa é o pensamento do Brás Cubas sobre isso, né? Na verdade, tudo que ele maltratou Prudêncio, mesmo lá na infância, né? Quando usava o escravo como um cavalinho para brincadeiras, depois e mais tarde alguns outros malfeitos para com ele, tudo isso ele meio que está compensando agora que ele possui um escravo. Então tudo que ele sofreu antes, ele está fazendo sofrer na pele de seu próprio escravo. Comentário bastante interessante aqui dessa história. O segundo subalterno aqui, né? E agora o terceiro, que é a Dona Plácida. A Dona Plácida surge na história quando Brás Cubas e Virgínia querem ter um lugarzinho mais tranquilo e mais seguro para se encontrarem. Então Brás Cubas consegue uma casa lá na região da Gamboa, ali, litoral. E para quem perguntasse, aquela casa ali pertenceria à Dona Plácida, uma antiga costureira que fazia serviços para Virgília.
No começo, essa Dona Plácida não topava muito o Brás Cubas, fazia umas vistas grossas, uns bicos para ele, mal conversava, mas de repente Brás Cubas acabou ganhando ela através de bom trato, né? Não desrespeitava ela, mas também com agrados financeiros. Ou seja, são as necessidades que fizeram dobrar esta senhora. E no final das contas, ela atuava ali entre os três como se fosse praticamente uma sogra de Brás Cubas. Tamanha a constituição familiar que os três acabaram fazendo ali naquela casa ali em Gamboa. Mas o que importa aqui não é que melhorou um pouco ali para o casal de amantes, é que para a história isso é interessante porque há uma submissão desta trabalhadora para poder se adequar àquela situação ali da sociedade, né? Ela sabe que os dois são amantes, obviamente, ela tem que mentir por causa deles, e ela faz tudo isso por causa do dinheiro. E sim, é o que a gente pode concluir aqui de interessante aqui pela essa terceira parte da história de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Realmente os subalternos foram mais valorizados, sem muito destaque do Machado de Assis, para falar a verdade. Você tem que pensar isso no meio do texto, porque se você só vê a história assim no geral, você só enxerga realmente o lado romântico, mas não, ele está fazendo comentários sociais bastante pertinentes lá para aquela época, e também que ainda vale até para a nossa, né? E no final das contas retorna aquele grande personagem, Quincas Borba, dessa vez mandando um recado mandando um recado, uma carta e também um outro relógio de volta, aquele relógio que ele roubou. Na verdade não é o mesmo, ele comprou um idêntico e dizendo que para Quincas Borbas ele tem uma grande proposta a oferecer para ele. E sim, aí você pensa, Quincas Borbas vai retornar à história. Não, ele também só vê essa mensagem, mas também fica protelando mais uma vez. Mas não tem jeito, é apenas na quarta e última parte que Brás Cubas finalmente vai retornar aqui para Memórias Póstumas de Brás Cubas e enfim causar um certo estrago ali na vida do protagonista. Porque ele vem com uma proposta interessante para o Brás, que é algo filosófico e que é uma coisa que sempre permeou tudo o que aconteceu aqui nessa história. Lembra que eu digo, né? Brás Cubas é um filósofo de Araque e vai chegar um outro pior ainda, que é o Quincas Borba, com a tal história do humanitismo. Ainda falta também a questão do emplasto, né? Que até agora também permanece um mistério aqui nessa história. E isso tudo acaba me deixando empolgado para a quarta e última parte aqui, porque realmente as questões românticas não são lá muito interessantes. Eu também fico pensando no personagem que foi esquecido lá no começo, a Marcela, a Coxa. Eu achava que ela ia ter mais destaque aqui e estranhamente não tem. Acho que a minha memória falhou nesse ponto, ou realmente talvez ela retorne agora nessa sessão final. Enfim, não importa, vamos combinar que para a quarta e última parte aqui da leitura conjunta de Memórias Póstumas de Brás Cubas será dos capítulos 104 até o derradeiro 160. E enquanto esse vídeo não chega, confira aqui do lado outros vídeos relacionados a Machado de Assis aqui no Mantado de Livros. E até mais!